Olá! Então agora vamos direto no nosso consultório de família. Bem-vindos e bem-vindas! Estávamos juntos agora há pouquinho lá no Anjos da Esperança, mas agora por mais uma hora para nós estudarmos melhor sobre questões importantes da vida. Hoje nós vamos falar sobre a crise da meia-idade. Conhece essa faixa da vida que pode ser difícil para muitas pessoas que não se dão conta do que está acontecendo neste momento com elas, que pode significar um momento de libertação, aprendizado, mas também de uma certa confusão, caso não cuide do que está acontecendo e que talvez você não perceba de fato. Vamos falar sobre a crise da meia-idade para homens e mulheres. Minha convidada de hoje gosta muito desse assunto, ela é pesquisadora no assunto, é psicóloga, já esteve aqui com a gente uma primeira vez, volta agora e eu quero muito aproveitar o programa de hoje para convidar você a participar, trazer as suas dúvidas, suas queixas, aquilo que está incomodando você. Será que eu estou falando para alguém que está vivendo a crise da meia-idade? E que idade compreende? Que fase é essa? Que momento é esse da vida? Vamos lá, fica com a gente, mande a sua pergunta, fala comigo lá no Instagram do Consultório de Família. Quero saber de você, compartilhe aqui com a gente. Tá aí, ó, consultoriodefamilia.nt lá no Instagram. Bem-vinda, Carolina Silva, muito bom receber aqui você mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês e para falar um tema nosso, né? Nossa, eu acredito de muitas pessoas que estão em casa, né? Ali na faixa dos 40, dos 50 anos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Obrigada. Uma vez eu estava assistindo uma entrevista com Chico Anísio e alguém falava, o tema abordado naquele momento era sobre a meia-idade, a crise da meia-idade, ou a, como é que chama? A crise do lobo, na idade do lobo, Idade tem da umas coisas loba. assim, da loba, né? E aí alguém falou para ele sobre a crise da meia-idade correspondendo aos 50 anos. Ele perguntou, mas quantas pessoas de 100 anos você conhece? Ou seja, ali para os 50 anos a gente está mais para lá do que para cá, era o que ele dizia. Já há alguns anos, apesar de agora, a vida tem se prolongado um pouco mais com a qualidade de vida, mas é para se pensar. Com 50, 60 anos, quantas pessoas de 120 anos a gente conhece? Mas calma, é um momento em que a gente pode ainda contribuir, construir e realizar muita coisa. Só pede para ter juízo. Fala um pouquinho, por que esse tema te chama a atenção? E o que ele significa também, né? Sim, me chama a atenção em primeiro lugar porque eu tenho acompanhado no consultório muitas pessoas que chegam nessa fase da vida e não sabem muito bem qual direção dar. E isso tem se visto em homens, mulheres, e tem afetado muito as famílias, porque as crianças se deparam assim, daqui a pouco, com uma mãe, com um pai, que não parecem mais a mãe e o pai que tinham meses, alguns anos atrás. Né? Esposas que olham para o marido, quem é este homem que eu estou dormindo aqui do meu lado? Onde é que foi parar o meu esposo? Assim, o que acontece nessa fase da chamada a meia-idade? O que acontece? Podemos pensar assim, que a meia-idade, a gente considera um período, alguns autores vão falar entre 35 e 45 anos, que vem a partir de um momento da vida onde se faz uma reavaliação, né? Uma reavaliação da vida. Se olha para trás e se pensa assim, a vida que eu vivi, né? Os sonhos que eu tive, eu consegui alcançá-los? Agora, muitas pessoas conseguiram alcançar seus sonhos, mas são felizes com aquilo que alcançaram? Eu queria que a minha vida fosse assim, 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 alcancei. Mas parece que eu não sou tão feliz com isso que eu alcancei. Algumas sim são felizes e outras não conseguiram alcançar. Então é um momento que pode acontecer em outros momentos da vida, em diferentes momentos da vida podem acontecer reavaliações, mas é muito comum que aconteça nesse período. Alguns autores, Eliot foi um que deu a denominação de crise de meia-idade, normalmente essa reavaliação vai acontecer por volta dos 40. Pouco antes, pouco depois, mas aí na faixa dos 40 anos. Eu sou mais aí de perceber a meia-idade por aí. Eu lembro que, no entanto, comigo, vou aqui falar de mim, estamos entre amigos, né? Eu lembro que essas perguntas chegaram para mim quando eu tinha 30 anos, quando eu completei 30 anos. Ontem, praticamente, obviamente, mas eu lembro que aos 30 anos veio essa sensação assim de... Espera aí, o que eu fiz? E o que eu ainda posso fazer? E foi muito interessante, porque eu pude, de fato, praticamente nomear, visitar, revisitar o que eu já havia conseguido até ali, né? O que seria algo ou aquilo que me fazia feliz, sentindo realizada até ali, mas também me abriu os olhos para... Eu sou muito nova ainda, eu ainda posso fazer muita coisa na vida.
E agora, pensar sobre esse tema novamente é muito importante, muito necessário, eu diria. Principalmente porque quando nós vamos entrando numa idade mais madura, também surgem algumas outras cobranças, como, ei, tá ficando velho, tá ficando velha, as cobranças da eterna juventude. Mas a gente fala disso mais para frente, em outro momento. Mas quero entender mais sobre essa crise da meia-idade. Sim, então aquela primeira vez, né, que se escuta o "Oi, tio", né? Começa a ser chamado de tio pelos amigos dos filhos, percebe cabelo branco. Então, esse momento, para algumas pessoas, não vai ter crise, né? A gente pensa assim, todo mundo passa por crise de meia-idade? Não. Mas a maioria vai passar por uma reavaliação da vida, né? E a partir desse momento se vislumbra, como tu diz, o que que eu vou fazer com o que ainda eu tenho para frente, né? A partir do momento que eu olho para trás o que eu fiz, o que que eu vou fazer com o que me resta? Vou fazer mais do mesmo? Eu vou fazer algo diferente? E isso pode impactar de uma forma bastante importante a vida das pessoas que passam por isso. Quando não se tem uma noção muito clara da identidade, daquilo que eu sou e de experiências que eu vivi que às vezes não estão bem resolvidas, isso pode desencadear, sim, a crise da meia-idade. Algumas pessoas são mais vulneráveis para terem crise de identidade, uma crise de identidade, né, uma crise de meia-idade, do que outras. Então, quando a gente pensa em identidade, a gente está pensando na pergunta assim, quem sou eu? E aí a gente vê, vocês conhecem pessoas assim, né? Vocês conhecem aí, de repente, aquele quarentão que daqui a pouco começa a botar um gel no cabelo para cima, né? Começa a querer comprar roupa no setor de adolescentes, né? Daqui a pouco está voltando para a academia, né? Marombeiro, né? Tomando suplementos alimentares. Não tô falando nada contra isso, mas uma pessoa que não pensava nesse tipo de coisa, daqui a pouco começa a se preocupar muito com a imagem. Porque, afinal de contas, essa crise ela vem muito da percepção da mortalidade, né? Pais e tios começam a falecer e a gente vê que a gente está mais para lá do que para cá, né? E a imagem corporal, ela não tem como negar. A gente vê isso no espelho e as pessoas passam a destacar. Olha só, tem neve no cabelo, né? Tá caindo neve no cabelo. E para algumas pessoas será mais fácil, ou para outras mais difícil lidar com essas modificações e com o que há de por vir, né, nesse outro lado da curva. Distingue-se alguma coisa em função do gênero? Como o homem lida com a crise da meia-idade, a mulher lida com isso do mesmo jeito ou há alguma diferença a se destacar? Sim. Embora essas diferenças parecem estar diminuindo, porque os papéis de gênero estão mais flexíveis, né? A gente tem os homens hoje que trocam as fraldas do bebê, são mais participativos, exercem a coparentalidade, enfim. E as mulheres mais em mercado de trabalho, tomando cargos de chefia, enfim, embora estejam mais semelhantes, há diferença sim. Jung, ele vai dizer que na crise de meia-idade, as pessoas se voltam mais para dentro. É um momento que elas trabalharam, e aí a gente pensa bastante na cultura que a gente tem ainda, com essa predominância masculina, de ir atrás para o sustento, para a criação da família, para o sustento da família, então aquela dedicação intensa para o trabalho, para a construção dos seus bens, da sua carreira, então devota muita energia para isso, para cuidar dos seus filhos, para cuidar dessa construção. Então, nesse momento é como que já a maioria das pessoas entre os 40 e 50 já estão mais estáveis financeiramente falando, na questão familiar também, na profissional, já tem uma maior estabilidade. Então, Jung vai dizer que nesse momento a pessoa pode estar mais livre para introspecção, para olhar para si e realmente fazer essa revisão, né? O que que eu fiz, o que que eu quero ainda fazer, é possível não fazer. Então, isso acontece mais, alguns autores vão dizer assim, com os homens, né? Embora possa acontecer com as mulheres também. Mas há pesquisas que dizem que as mulheres vão se voltar mais para fora. Os filhos já encaminhados, ela sai então, muitas vezes daquela dedicação para os filhos, para a vida doméstica, às vezes por uma questão do trabalho, vai investir fora. Tem mulheres, muitas que ficaram ali donas de casa, que vão voltar a estudar, que vão entrar ali no mercado de trabalho, né? E elas não estão mais tão preocupadas com a imagem, né? Diz que mulher depois dos 40 já não se importa tanto com o que os outros falam. Ela já não está mais se importando com o que os outros vão pensar, mas sim quais são os seus próprios valores. Embora aqui a gente tenha que pensar que estamos falando aqui do que os outros vão falar, mas a questão estética ela é muito significativa para as mulheres. Ela permanece, né? Principalmente aqui no Brasil, que nós temos uma cultura muito focada na estética. Exatamente. Então, a cobrança é grande e a crise pode vir. Olha esse recadinho aqui. Ai, que delícia esse tema.
É a Jo que está falando para a gente. Ela diz, estou perdida na crise da meia-idade. Aí ela dá aquele famoso kkk. Preciso mudar o estilo de roupas, comportamentos, porque sou muito moleca. Entrei no grupo de música de senhoras e não deveria ser estranho, mas me sinto estranha. Talvez se as pessoas olhassem para mim com a idade que já tenho, apesar da aparência de jovem, mas eu já sou velha. Tenho 43 anos. Ei, amiga, também não precisa já se jogar com 43 anos, né? Talvez você esteja antecipando as coisas. A gente está falando de meia-idade. Mas sou muito bem-humorada. E minhas irmãs também, que são mais velhas, mas são, às vezes, me sinto triste, enfim. Não é para ficar triste, não é? Tem alguma coisa aqui que está, de fato, como ela riu de si mesma, está, de fato, um tanto perdida, com 43 anos, já, assim, se declarando, estou ridícula com 43 anos por ser alegre. Parece-me alguma descrição nessa direção. Calma aí, espera aí. O que dizer, Carolina? Muito interessante, ela toca num ponto que é um fator protetor para a crise de meia-idade, que é o humor. As pessoas que elas têm um melhor humor, as pessoas que contam piadas, tem pesquisas mostrando isso, elas têm menor vulnerabilidade para ter a crise de meia-idade. Já aquelas que têm mais arrependimentos na vida, as pessoas que são mais inflexíveis, né, elas têm uma vulnerabilidade maior para atravessar uma crise de meia-idade. Mas a senhora me faz pensar que parece que tem alguma coisa que não é muito legal na fase da meia-idade. Porque você diz assim, isso propicia o bom humor, como o bom humor da Jo, beijo para você, Jo. O bom humor providencia a que ela não seja tão vulnerável à crise da meia-idade. E aí apareceu aqui, de fato, para mim, diante dos meus olhos, a palavra crise. Mas você só falou bem da crise de meia-idade, você só falou bem, você falou da introspecção, você falou da avaliação, você falou de rever o que fez, planejar, fazer de novo. Você falou um monte de coisa legal da crise da meia-idade, mas parece que tem alguma coisa que não é tão legal assim, ou estou enganada? Temos muitos riscos, né? Quando a pessoa olha para si e ela não enxerga assim, quem é essa pessoa que está aqui? Isso sou eu mesmo? Quem eu sou? E começa a se testar. Isso envolve uma série de riscos. É chamado também a crise de meia-idade de segunda adolescência. E aí, às vezes, entra o perigo, né? Que a pessoa, neste momento, então, queira viver aquela busca de sensações que ela havia experimentado na adolescência. Né? Ou não havia experimentado na adolescência. Né? Então, assim, pessoas que tiveram que assumir responsabilidades muito cedo na vida, aquela que cuidava dos irmãos, né? Que a mãe precisava trabalhar e teve que cuidar de 5 irmãos, não pôde estudar, não pôde sair, não pôde beijar na boca, né? Teve aquilo tudo reprimido. Então, ou então, numa família muito castradora, chega no momento em que, vamos pensar assim, que a mola, né? Quanto mais apertada, mais longe ela pode ir quando se solta. Então, como é importante esse equilíbrio, a gente pode falar um pouquinho disso depois, como que desde cedo a gente pode prevenir uma crise de meia-idade, né, nós pais em relação aos nossos filhos. Então, o fato de chegar às vezes nesse período, a pessoa vai muito além daquilo que é positivo para ela e os que estão ao redor dela. Por exemplo, a gente percebe, né, que pelo fato de ter chegado no momento da vida onde há normalmente uma maior estabilidade, às vezes isso pode se associar a um certo tédio. Né? Assim, tá tudo normal, as coisas não têm muita graça. Então, às vezes vem esse desejo de experimentar sensações. Isso, às vezes, até é elicitado porque muitos pais de meia-idade têm seus filhos adolescentes. Então, vem ali os seus filhos adolescentes agora apaixonados, né, vivendo fortes emoções, tira sua carteira de motorista, né, vivendo coisas mais intensas e olha para sua vida assim, do trabalho para casa, da casa para o trabalho, daí ela cuida de filho, leva filho, busca filho, levanta para cuidar de filho, né? Então, tem que uma demanda do trabalho, alcançar metas e às vezes tem esse contraste, né, entre uma crise da adolescência ali que às vezes pode ser reativado. E essa pessoa, às vezes, vai querer agir como o próprio adolescente. E nisso entra a busca de sensações. Agora, pensamos, um adolescente quer buscar sensações, ele busca namoradas, né? Vai buscar, às vezes, o uso de drogas, o de álcool, às vezes não, vai canalizar isso para desbravadores, vai canalizar isso para um esporte, né? Para diferentes áreas. E o adulto, às vezes, não tem tempo de fazer isso.
né? Ou não tem a iniciativa de fazer isso, de sair para fazer um esporte, entrar para um desbravador. Não. E aí um subterfúgio que muitos encontram é a pornografia. Então, às vezes com essa pressão de ter um lugar onde possa descarregar, às vezes, essas tensões, ou então essa cobrança por uma certa formalidade, por essa responsabilidade, cuidando de filhos e muitas vezes numa posição sanduíche, né? Porque é cuidando dos filhos e cuidando dos pais, muitas vezes adoecidos, né? Então, essa pressão que vem, essa cobrança, às vezes vai encontrar um subterfúgio, um recurso aí na pornografia. Ou às vezes em casos extraconjugais. Exatamente, chegaríamos aí. Em casos extraconjugais, e é comum a gente encontrar, agora não... Se via muito falar de homens, né? Os homens, então, que vão lá e encontram as meninas de 20, até mesmo às vezes para provar para si que podem ainda, né? Que ainda tem uma libido, até porque a testosterona, ela vai diminuindo aí depois dos 40. Nada como na mulher, a mulher tem testosterona e é uma queda livre. O homem é bem devagarinho, mas aí a dúvida do homem quando acontece algo, né? Será que eu ainda posso? Será que eu ainda consigo? Quem é que vai ajudar mais nesse sentido? Talvez aquela menininha mais nova, vai lá, a menininha da metade da idade. Mas isso não é só algo que pertence aos homens, a gente vê cada vez mais acontecendo com as mulheres também, né? Buscando às vezes casos extraconjugais, com consequências muitas vezes funestas para si e para a própria família, né? Já que você falou a palavra consequência, eu penso na palavra inconsequente para aplicar essa crise da meia-idade, né? Que se não cuida, essa vulnerabilidade que você diz, ou esses prejuízos que na meia-idade podem vir à tona, tem a ver com uma certa inconsequência, né? Casos extraconjugais, pornografia, comportamentos em busca de sensações que já, de fato, pediriam, por conta da idade, um pouco mais de maturidade. E é por isso que o nome é crise da meia-idade. Exatamente. Olha só, a Cida diz assim, eu estou vivendo essa crise, estou muito confusa, estou com 52 anos, estou bem financeiramente, porém sozinha e cheia de dúvidas, se me relaciono com alguém novamente, tenho uma filha, sou separada, por isso pensa no outro relacionamento. É desse tipo de confusão que nós também estamos falando, né? Que rumo que a gente vai dar para a minha vida com aquilo que falta? Mas, gente, hoje as pessoas vivem 150, tá na metade, tem muito a fazer, né? Tem um documentário que eu recomendo, chama Envelhecência. Meus alunos que estão assistindo aí, eu passo em todas as minhas aulas, dou aula de psicologia do desenvolvimento, a fase da adulto e idoso. E a gente vê lá pessoas que começaram a surfar com 54 anos, né? Então, assim, não sendo uma negação da idade, mas sim experimentando sensações, estão ali experimentando sensações, mas que não prejudicam a si e nem aos demais, né? Quando a gente vai para o campo da inconsequência, eu não afeto só a mim, vou afetar a mim. Vou afetar a mim, sim, as consequências elas vêm, mas eu estou afetando aos demais também. Então a gente vê o senhorzinho de 80 anos correndo maratona, né? Então, assim, diferentes formas de se experimentar e de experimentar sensações, mas que sejam saudáveis, né? Então você já está respondendo de alguma forma o que a Ana está perguntando para a gente. Na verdade, é relatando. Ela diz, gente, me aposentei com 52 anos como enfermeira e estou agora com 55 anos de idade. Eu me sinto produtiva, mas ao mesmo tempo inútil. Não casa, não bate, mas é a sensação dela. Me sinto produtiva, mas ao mesmo tempo um tanto inútil, ficando só em casa. O que vocês me sugerem fazer? Não tenho filhos. Aí você já falou, por exemplo, maratona. Né? Tem pessoas começando a correr agora, fazer maratona. Sim. O que você orienta, assim, numa situação em que estou produtiva, eu tenho energia, eu tenho vontade, mas o que eu faço? Isso é muito interessante, porque vocês em casa já passaram por isso em algum momento. Te pediram para fazer algo, tu disse, não gosto, não quero, mas nunca havia tentado. E depois que experimentou, nossa, não é que isso é legal? Eu pensei que trabalhar com criança, sempre gostei mais de jovens e adolescentes, trabalhar com criança seria algo muito, muito chato, assim, trabalhar com criança, ter paciência, aquela gritaria. E aí eu vi, não, mas olha só, não é que o negócio é legal? A gente às vezes se descobre, o que a gente precisa é se permitir experimentar. Hoje a gente tem grupo de ciclismo, a gente pode ir para hidroginástica, a gente pode fazer uma aula de pintura, aprender um novo idioma, por que não? Né? E o que
como é o nome dela? A Ana traz aí, que eu acho muito interessante, é que assim, Ana, a gente vive num contexto cultural que coloca que quem produz para a máquina, né, quem produz para o financeiro do país, economicamente, essa pessoa sim tem um valor. Né? E a gente assimila isso e entende que uma vez que a gente não está aportando algo, aparentemente, porque a gente consome sim, nós estamos aportando, mas com as nossas capacidades, em um trabalho que a gente não aporta mais nada e não é assim. Erik Erikson é um dos estudiosos que vai citar a fase adulta e ele vai trazer a questão da generatividade. É um termo muito interessante. Ele vai falar que na nossa fase adulta a gente tem dois polos assim que muitas pessoas atingem, né, que o interessante seria atingir a generatividade e quem não consegue isso vai para um lado da estagnação. Né? As pessoas que vão para o lado da estagnação são aquelas que, como que param no tempo, elas se tornam autocentradas, então assim, mais assim, ficam centradas no desconforto que eu sinto, eu não estou legal, eu não me sinto bem, eu não produzo. Elas se tornam autoindulgentes na sua maioria, não cuidam consigo mesmo da sua saúde, né? Não cuidam dos seus pensamentos, da sua mente, elas simplesmente vão com a vida, né? Autocentradas e ao mesmo tempo sem cuidar de si mesmas. Mas aquelas que exercem a generatividade, essas pessoas são aquelas que se importam com as próximas gerações. E aí está um dos maiores segredos para se sentir útil e sentir que está aportando algo para a vida, que é se envolver com as próximas gerações. Então, para a Ana, eu digo, procura uma ONG que trabalhe com jovens, com adolescentes, ou adote um adolescente que precisa de um aconselhamento, troca um bate-papo, se envolva com alguém que possa ensinar aquilo que tu aprendeu. Né? Então, a gente entrar em contato com as próximas gerações e transmitir aquilo que a gente aprendeu, a gente se sente útil, a gente se sente bem e a gente dá continuidade da nossa vida nas próximas gerações. Pois é. E hoje com as ferramentas digitais, né, com as redes sociais, alguém que tem o que ensinar tem uma porta aberta para você compartilhar aquilo que você acumulou de conhecimento durante tantos anos. Eu imagino que você, como enfermeira, né, tem tanto para dizer sobre, sei lá, como cuidar de ferimentos, como lidar com questões do cotidiano na relação com as crianças, quando estão com febre, quando sentem dor. Eu não sei em que área exatamente você atuava como enfermeira, mas certamente você tem uma bagagem muito especial para compartilhar. Sei lá, usa aí uma rede social, vai que você tem aí o Instagram, que tal fazer uma live, sabe? Eu trabalho na televisão, eu trabalho aqui no rádio, para a Rádio Novo Tempo, e eu não me canso de alguma maneira compartilhar o que eu acredito, o que eu gosto. Você acredita que mesmo quando eu termino não somente um programa aqui ou na rádio, mas uma simples live na minha rede social ou no meu canal no YouTube, o que seja, eu me sinto útil, porque alguém deixou ali um recado dizendo assim, fez muita diferença para mim. Se você faz a diferença na vida de alguém, talvez você não consiga fazer um programa como estamos fazendo aqui agora, numa rede de televisão tão grande, atingindo tantas pessoas, tantas famílias, mas você pode impactar a vida de uma pessoa. E é aquela história assim, a gente não consegue mudar o mundo, mas se a gente mudar o mundo da vida de alguém, já fez a diferença. Isso faz você se tornar muito útil, ser muito útil, porque de fato você é. Dar estudos bíblicos, visitar pessoas idosas. Você vai chegar lá com toda a bagagem que você tem, ainda tão nova, com 50 e pouquinhos anos. Um beijo para você, viu, minha linda? Quero mandar um abraço para a Fran, que está acompanhando a gente. A Francisca está nos acompanhando lá do interior do Ceará. Ela diz, estou te vendo agora na TV. Que bom. Beijo, Fran. Deus abençoe muito você. A Fran, ela era freira. Aí saiu do convento, voltou para casa para cuidar da sua mamãe e agora casou. Menina, muito legal a tua história, Fran, também pela escolha, pela decisão que você tomou. Que mais, meu amor? O que você tem? Quero só mais uma vez lembrar a quem está chegando agora que a minha convidada de hoje é a professora universitária Carolina Silva, professora universitária na nossa Universidade Adventista São Paulo, lá no Engenheiro Coelho, né? Universidade nossa lá em Engenheiro Coelho. E aí? O que mais dizer sobre esse tema, crise da meia-idade? Sim, nós estávamos falando de alguns riscos quando se atravessa por esse momento, né? Quando a pessoa desenvolve uma crise. A gente falou a respeito da pornografia, a gente falou a respeito de casos extraconjugais e também o alcoolismo. Se vê
com certa frequência, pessoas, por exemplo, que não bebiam, passam a beber, só que de uma forma muito adolescente, né? Então, assim, não é eu vou socialmente beber algo, mas assim, eu vou beber muito, né? Porque quer experimentar essas sensações. Então, é um risco muito grande. E a gente pensa naqueles filhos que olham para isso e dizem assim, mas quem é essa pessoa? Me ensinava uma coisa, agora faz outra coisa diferente. Então, isso causa um tormento psicológico muito grande nos filhos e nas pessoas que estão aí ao seu redor. E falando assim em filhos, nós pais precisamos ter em conta que a gente também tem um papel, como eu comentei antes, de ajudar os nossos filhos desde um começo a trabalhar, assim, a viver de forma que não tenham tantos arrependimentos a serem vividos nesse período. Então, quando a gente nas palestras que nós damos, os psicólogos, os pais, assim, às vezes se incomodam com a gente, porque a gente fica falando, não faz isso, não faz aquilo, cuida isso, cuida aquilo, né? Tem que estar toda hora em cima, né? Mas como já diz o ditado, montou no burro, aguenta o tranco, né? O nosso papel, né? Depois que ter filhos, educá-los. Muitas vezes se afrouxam, vamos dizer assim, as rédeas, se dá muita liberdade para os filhos adolescentes, porque os amigos estão fazendo assim, porque todo mundo faz desse jeito. Mas essa liberdade que se dá, às vezes, dos 14 anos, 15 anos, se dizer, toma aqui o teu anticoncepcional e vai curtir o teu corpo, ou então, filho, pode fazer o que tu quiser com as meninas, mas desde que tenha cuidado, os nossos filhos não estão preparados para viver isso. É viver fase fora de fase, porque o corpo deles ainda não acompanha a mente, ainda é muito cedo, né? E quando se inicia uma vida sexual de forma precoce, quanto mais envolvimentos essa pessoa tiver, mais dores ela vai ter e mais traumas ela pode vivenciar, né? Além de infecções sexualmente transmissíveis, gravidez indesejadas, mas as rupturas. E isso pode se ver a repercussão depois lá nesta fase, né? A questão de abertura, de não ter o controle de celular, de não ter o controle de horários com quem estuda, abrindo um espaço para o uso de drogas também, isso pode repercutir lá no futuro. Então, o nosso papel no momento atual com os nossos filhos tem uma relevância a longo prazo, tem consequência a longo prazo. Então, o pensar neles, e aí a gente entra no que Erickson estava falando, no momento em que eu me volto e fico centrado só nas minhas necessidades, no que eu estou vivenciando, eu estou deixando também desprotegido aquele que está sob os meus cuidados. Quantos pais a gente vê às vezes que ficam nisso, eu vou sair, vou enfrentar o mundo, eu vou viver aquilo que eu quero ser feliz. Abandona o lar, vai viver a sua vida e deixa ali um adolescente vulnerável, sem rumo, sem escoras, né, até que possa criar raízes suficientes para seguir na vida sozinho. Carol, não tá fácil não. Sabe por quê? Porque hoje há muitos discursos envolventes, sedutores. Importa é ser feliz. Faz o que manda o seu coração. Quem te aprisiona, quem te rende, a quem você deve satisfações, nem a nada, nem a ninguém, sabe? Parece que tem um discurso, não, um volume de discursos que empurra a gente para um abismo de quase deixar de filtrar questões importantes para a vida. Digo isso porque tem pais que não estão mais pensando nos seus filhos porque eu quero ser feliz. Eu também, não tenho tempo para ficar com eles porque eu preciso ser feliz. Então, assim, meu casamento, não deu certo, exploda esse casamento, divórcio, porque eu quero ser feliz. E não é por uma situação de abuso, dificuldades A, B ou C, é porque o mundo te empurra para viver atrás de prazer. É por aí que o mundo empurra para a gente ir atrás de prazer. E aí te faz consumista, te faz viver num ciclo vicioso de se comparar, de querer ter o que os outros têm, de invejar a vida alheia. Porque você sabe, né? A rede social é a câmara da inveja. E não adianta dizer que não. Sim, isso é até de motivo de estudos. Causa muita inveja. Inveja de viver aquela sensação, eu quero para mim também. E aí perde o controle da vida, não é? Nós vamos para o intervalo, já voltamos, ainda falando sobre crises da meia-idade. Até já! Amores,
revistinha para você, chegando aí na sua casa, o correio leva de presente, porque a Escola Bíblica envia para você. Basta que você se cadastre na maior escola de relacionamento e conhecimento bíblico. Nesse caso aqui, especialmente, o tema é família. E como você faz? Você simplesmente liga para a gente e diz assim: eu quero me cadastrar na Escola Bíblica e quero receber em casa o curso Entre Família. Você vai ligar para o 0 operadora 12 21 27 31 21. Tem gente que se confunde aí, pensa que o 12 é o número de uma operadora que eu estou sugerindo. 12 é o DDD, aquele número que você usa para ser atendido numa região antes de você digitar o número do telefone propriamente dito. Então, você vai digitar assim, 0, usar o número da operadora, que é a operadora que você se cadastrou, que você usa, TIM, Vivo, sei lá o quê, 0 mais o DDD 12, o número da operadora, DDD 12 21 27 31 21. Vai fazer o mesmo processo se você quiser mandar uma mensagem por WhatsApp. E aí é facinho também. Salva o nosso número, me manda uma mensagem dizendo: Darleide, eu quero a revista Entre Família. E você disse que é grátis. E eu vou dizer que sim, que você não vai pagar nada, não vai chegar boleto junto, nada vezes nada. Você simplesmente vai pedir a sua revista pelo 0 operadora 12 98244 4449, que é o nosso WhatsApp, e vai receber em casa essa revista com 15 lições sobre como viver melhor em família. Dá um take aqui pra gente, para mostrar aí a você em casa que essa revista é todinha para você. Eita, que demorou. Até o ano que vem a gente mostra. Obrigada, viu? Você que já pediu a sua revista, obrigada e parabéns. Você teve uma excelente iniciativa. Muito bom. Estou aqui com a minha convidada de hoje, a psicóloga Carolina Silva, professora universitária, uma das professoras lá na UNASP, Universidade Adventista São Paulo, no campus Engenheiro Coelho. Quero agradecer, os seus chefes que liberaram você para estar aqui com a gente também, porque é uma excelente profissional e veio estar aqui com a gente, como tantos e tantos e tantos que eu recebo aqui com muito carinho sempre. Carolzinha, tem gente perguntando aqui mais coisinhas para a gente sobre essa tal da crise da meia-idade. Veja bem, a Flávia diz assim: meu esposo está vivendo a crise da meia-idade, Carol. Muito bom esse tema. Depois de quase 40 anos eu descobri, aí ela dá um testemunho. O marido está na crise da meia-idade, mas ela não reclamou não. Mas na sequência ela diz assim: depois dos 40 anos eu descobri que eu consegui fazer crochê. A gente estava falando do que fazer, né? Sim. Ela descobriu o prazer de fazer crochê. Beijo para você, Flávia. A Ana Cláudia agora está falando de uma confusão. Ela foi para a faculdade, saiu da faculdade, fez uma formação, saiu da formação, mas ela está bem. Aí ela diz que tem um filho de 6 anos, tem 10 anos de casada, está com 46 anos de idade. Se sente bem num dia, mas no outro dia ela se sente... Ontem, por exemplo, ela disse: eu estava cansada, desmotivada, com pesar por não ter feito a faculdade, ela não completou a faculdade. Aí vem a história do arrependimento, né? Tem arrependimentos que ficam visitando ali toda hora. Aí ela continua dizendo: eu hoje me sinto fazendo bem ao próximo, bem com a minha formação, porque ela já tem uma outra, sem vontade alguma de voltar a estudar para terminar aquela formação. Bem do jeito que estou. O problema é que é um vai e volta. Ora, esses sentimentos se misturam. Aceitei me chamarem de senhora há pouco tempo. Eu me sinto velha para algumas coisas e jovem demais para outras. Eu preciso de ajuda. Precisa de ajuda, Ana? Aí trouxe um tema bastante interessante, né? A gente tem, por outro lado, isso assim da cobrança. Então tá nessa fase, tem que estudar, tem que aprender, mas não, nesse momento é o momento de olhar para si e assim... O que eu fiz que foi legal e eu quero continuar fazendo? O que eu não fiz, não foi legal, eu não quero continuar fazendo? E aí isso entra na questão de identidade, quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, eu pareço que eu não me encaixo. Eu não encaixo nesse trabalho, eu mudo de trabalho, eu não encaixo nesse trabalho, eu não encaixo nessa esposa, nessa família, eu mudo de esposa e família, eu não encaixo aqui. E a gente vai tentando se encaixar e não se encaixa ninguém. Por quê? Porque é uma coisa de dentro. As peças dentro de si desse quebra-cabeça não estão montadas. Então, a paisagem não está completa, eu fico tentando colocar ali pecinhas. Sabe quando a pecinha de quebra-cabeça que coloca ali, parece que é aquela peça, a gente coloca e não fica bem encaixada? Né? Então, às vezes a gente fica buscando algo para encaixar que não encaixa.
a importância aqui é de realmente entender quem eu sou e às vezes eu não vou conseguir fazer esse movimento sozinho. Eu vou precisar de uma ajuda externa. Eu tenho as minhas caixinhas, que alguns aqui já conhecem, as minhas caixinhas interativas. Eu tenho inclusive uma aqui comigo. Fala sobre elas. Que elas promovem o autoconhecimento também. O autoconhecimento é algo que é libertador. Eu posso tentar fazer isso sozinho, já tá mostrando aqui, posso tentar fazer com o meu parceiro, mas às vezes eu precisar de um profissional. Já fala sobre essa aqui que eu tenho em mãos. Vamos falar sobre essa aí. Essa aí foi a última aula. De nós dois. Deixa eu aproveitar aqui que está com o take fechadinho na minha mão. Aqui tem esses cartõezinhos coloridos e aqui tem propostas. Essa aí é a explicação. Tem perguntas, por exemplo. Aqui, ó. Se não tivesse limite de dinheiro, que presente você gostaria de receber de mim? Isso aqui já desencadeia uma conversa boa entre o casal, né? Ou uma briga. Não, brincadeira. E a briga às vezes é necessário, do conflito podem sair resoluções, né? Então, a ideia é justamente promover esse conhecimento mútuo, porque às vezes nessa faixa etária, em qualquer faixa etária pode acontecer, mas eu indico nessa faixa etária dos 40, porque muitas vezes o relacionamento aí já está estável e não tem mais tanto aquele friozinho na barriga. E a gente perde, às vezes a gente faz perguntas para o nosso cônjuge depois que a gente pensa assim, nossa, eu estou contigo há 10, 15, 20 anos e eu não sabia que tu pensava dessa forma. Então, tem um conhecimento mútuo, a possibilidade de um novo encanto, a possibilidade de dizer assim, vai perguntar de posições sexuais, o outro às vezes nem sabia que o outro não gostava daquilo. Então, abre um espaço de fala que é extremamente necessário para prevenir qualquer tipo de crise, seja no casamento ou até numa crise individual. Muito legal. Então, o que a Carol está falando é que ela desenvolveu, junto com uma amiga, outra psicóloga, essas caixinhas com propostas que são perguntas. A proposta é que essa caixinha seja usada pela família. Tem para filhos, né, dos pais com os filhos, tem esta aqui para casal, tem para a família inteira e todas elas são à base de perguntas. Por exemplo, algumas perguntas aqui. No sexo, fico desconfortável quando... Aí um vai dizer, o outro vai dizer, vai provocar um diálogo, entende? O outro diz assim... Pega da caixinha, vamos ver qual é no nosso cartãozinho de hoje. Cite uma coisa na relação que você pensa que me relaxa. O que você acha que eu gosto? Olha essa pergunta aqui, provoca bem. Daqui a 5 anos, eu quero que a gente realize tal sonho. E aí, vocês vão elaborar tudo isso. Essa é a proposta dessa caixinha chamada Hora de Nós Dois, da Carolina e da Viviane. Beijo para você também, viu, Viviane? Menino Israel, meu produtor, tá aqui na minha orelha dizendo onde tem essa caixinha, onde tem essa caixinha. Calma, Israel, já vou dizer onde tem a caixinha. Joga no vídeo o Instagram da Carol, porque eles vão encontrar a resposta para essa pergunta lá no @reconectados, reconectados. Sabia que fica difícil, né? Ficar usando underline, mas underline. Se colocar só o primeiro underline, já vai. Já vai, já. Né? Então tá bom. Vai lá no Instagram da Carol e pergunta para ela como é e onde que a gente encontra essa caixinha maravilhosa. Tem umas 300 perguntas aqui, vai ser diálogo para o ano inteiro. Sim. Muito bem, Carol. Estamos falando da crise da meia-idade. Estávamos falando sobre a Ana, que com 40... Não, já falamos da Ana, né? 40 anos aprendeu a fazer crochê, a outra que tem essas oscilações. Tem dia que ela está mal, tem dia que ela está bem. Tem dia que ela se aceita, outro dia que não, né? Então, assim, aqui a Ana está trazendo que ela pensa que tem que voltar a estudar, mas na verdade ela não quer mais e tá tudo certo ela não querer mais. Ela pode ter uma cobrança externa que tem que estar sempre crescendo, sempre aprendendo, mas não necessariamente. Talvez seja o momento de aprender o crochê. Ou vão ter pessoas que têm uma personalidade mais de se acomodar em casa e elas vão ficar ali na leitura, vão ficar olhando programas, elas não vão ter tantas interações sociais e vai estar tudo bem. Né? Isso não vai depender, tem vários fatores aí entrelaçados, né? Tem uma questão de personalidade, as pessoas que são às vezes mais extrovertidas, mais enérgicas, elas precisam de estímulos para se sentir bem, outras não, outras vão estar mais acomodadas e aí a gente entra nessa questão de casal também, quando às vezes a mulher então criou os filhos, porque a síndrome do ninho vazio, ela predispõe também para uma crise de meia-idade.
né? Coincide muitas vezes com a meia-idade. Então, assim, essa mulher agora está com pique, porque ela criou, cuidou da casa e tal, agora ela quer sair para o mundo e às vezes tem um esposo que ele quer ficar em casa e curtir o lar, né? Curtir a aposentadoria. Então, às vezes esse contraponto, ele acontece e aí vem a necessidade de falar. Aí a gente tem uma proposta, mas sabe-se que os homens, eles vão muito menos no médico, né? Uma pesquisa do IBGE de 2019 mostrou que 1/3 dos homens procura o médico, o resto vai só quando a mulher manda, quando está morrendo. E imagina em relação à dimensão psicológica. Quando que procura um psicólogo? Vocês, homens que estão aí ouvindo, sabem que às vezes é quando só as coisas desmoronaram mesmo ou a mulher leva pelo braço. E mulher, leve pelo braço se necessário. Porque às vezes esse homem vai estar vivendo essa crise de meia-idade sozinho, sem conseguir falar, ou às vezes não fala até porque não entende o que está acontecendo consigo. É um desconforto, eu fico imaginando aquela pessoa que caminha de um lado para o outro, mas não sabe o que está acontecendo com ela. E muitas vezes não sabe. Às vezes se reeditam traumas de infância, né, uma tendência a compulsões de repetição nesse período da vida, que ele não sabe de onde vem, ele não sabe por que ele sente aquele desejo. Quando vai lá no psicólogo, consegue compreender, às vezes desvendar, olha só, aconteceu isso com a tua avó, aconteceu isso com a bisavó, aconteceu isso com o teu pai. Tem uma compulsão à repetição. E a gente consegue ali, algumas pessoas dizem, muito interessante, no consultório a gente diz para a pessoa assim, bom, então eu acho que está sentindo isso. As pessoas dizem, é isso. É o fato de se sentirem ouvidas, é o fato de às vezes ter um espelho, às vezes um retorno. Por isso que é tão importante o diálogo. Às vezes não precisa ir ao consultório, mas tem uma caixinha assim, faça perguntas, não tem a caixinha, mas procura algumas perguntas, abrir esse espaço de diálogo, homem fale, mulher fale. O diálogo, ele abre portas, ele promove conexões e isso é um fator imensamente preventivo e extremamente terapêutico. E aí que entra que muitos de nós não sabemos dialogar, isso é uma verdade. Muitos de nós não fomos ensinados a falar daquilo que a gente sente. Ontem, inclusive, eu gravei um programa sobre isso. E uma caixinha como esta é um estímulo, né, para que você... Um diálogo, muitas vezes, se faz a partir de uma pergunta mesmo. Não precisa debater, né, Israel? Não precisa debater. Não precisa ficar discutindo a questão. Mas o diálogo muitas vezes é uma pergunta, você escuta, depois você fala. Muitas vezes é só esse o segredo do que se chama diálogo, mas que a gente às vezes não sabe dialogar. Até porque tem mágoas acumuladas, tem queixas, e aí não sabe nem por onde começar, e quando começa, já começa brigando. Essa é a verdade. Bom, a Marilda diz assim, oi, moro em Macaé, no Rio de Janeiro, estou assistindo o programa, obrigada pela audiência. Tenho 58 anos, sou professora da rede pública e agora iniciei uma nova atividade como psicopedagoga. Estou concluindo a minha 3ª pós-graduação. Oi, menina, que tu é produtiva, hein? Parabéns. Mesmo me aposentando daqui a alguns anos, não me vejo totalmente parada. Pretendo continuar trabalhando como psicopedagoga. Além de trabalhar e estudar, também faço academia, que ela não é boba nem nada, né? A máquina ela põe para jogo, não me vejo e nem me sinto velha. Muito bem, Marilda. Legal, né? Sim. E aí eu penso, quando ela falava a palavra velha, ela fala a palavra velha que a gente tem essa associação entre decadência. E é certo que o nosso corpo modifica, mas a gente pode fazer essa máquina funcionar muito bem. Agora, qual o motivo de eu querer fazer que essa máquina funcione, né? Os estudos sobre envelhecimento, eles começaram a acontecer na década de 90. A gente tinha muito estudo, assim, sobre adolescência, né? Eu acho que até comentei alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, se passou assim da infância, né? A gente tem lá Freud, a gente tem os teóricos da infância, se estudou um pouco da adolescência, se passou para a velhice e deixou essa fase aí da meia-idade meio para fora, né? E aí nessa fase adulta, que a gente vê essa reedição da adolescência, a gente vê essa busca por viver uma fase fora de fase. E a gente tem uma sociedade que nos ensina a viver, tem até uma expressão dada por um autor chamado de Sérgio, chama descronologização. Conseguiu, hein? Parabéns, tão boa. Então, assim, a gente tem uma sociedade que nos impulsiona isso, né? Que a criança, ela quer se parecer com quem? Ela quer se vestir como quem? A vovó quer se parecer com quem? Qual faixa etária? Não é com o adolescente? Exato.
Então, a gente tem algo que nos empurra para isso e às vezes as pessoas ficam muito ligadas nessa questão da imagem, de não aceitar a chegada da idade, mas junto com a chegada da idade, aí quando falava daquela diferença entre homens e mulheres, muitas mulheres vão olhar para si e vão reconhecer assim, que a experiência, a maturidade, o poder relaxar mais, o não se importar mais tanto, é superior a essa questão da estética. Agora, as que vão para o outro lado, e aí vamos ver quais são as que vão para o outro lado, e os homens também que vão para o outro lado, e quais não. A gente fala que as pessoas que têm uma tendência a se afetar tanto por essa demanda externa, ou por essa cultura externa que nós temos, elas têm um ego mais frágil, uma identidade mais frágil. Elas não sabem muito bem quem elas são, elas não têm clareza dos seus valores, o que é mais importante, não tem uma clareza quanto a seu propósito, porque eu estou aqui, a gente viu aí em alguma fala, disso, porque eu estou aqui, eu quero me sentir útil. Então, essas pessoas têm uma vulnerabilidade maior para desenvolver, sim, a crise de meia-idade. Agora, aquelas que olham para suas limitações e dizem assim, bom, tem coisa que aceitar que não se pode fazer mais, eu realmente aqui tenho uma limitação, isso aqui eu não posso fazer mais, eu não posso fazer mais uma ginástica olímpica, Eu também não queria. Mais, né? Eu também não queria. Mas eu posso sim fazer outras coisas. Eu posso dar uma palestra, eu posso ir na academia. Minha professora deve estar me assistindo aí de academia, tem 55 anos e dá para dar uma aula de anatomia com o corpo dela. Eu não pretendo chegar lá, mas eu posso querer outras coisas, menos que isso, mas pelo menos ter menos dor, Então a gente aceita. As pessoas que aceitam aquilo que não dá para mudar e fazem o que é possível para melhorar a sua vida, essas pessoas têm menos vulnerabilidade para ter crise de meia-idade. Muito interessante. E é de se reconhecer que existe uma idolatria da juventude, né? Sim. Tem uma idolatria à juventude. Tem um desejo imenso, e claro que tem várias explicações para isso, mas tem também que se considerar o quanto isso é comercial. É comercialmente interessante que você mantenha a juventude, que você precise, seja obrigada a dar conta dessa juventude, porque aí vai ser muito melhor para a indústria do cosmético, e o Brasil é um dos países no mundo, se não o país no mundo que mais vende cosméticos, procedimentos estéticos. Sim. Acho que nenhum país no mundo vence o Brasil em até aplicação de botox, enfim, cirurgia plástica, silicone. Isso é muita idolatria. E mais, o jovem é o jovem. Deixa com o jovem que o jovem resolve. Mas quem é que paga a conta? Quem é que ainda está atuando? Quem é que ainda está mantendo a casa? Quem é que paga a faculdade? Quem é? Ainda são os seus pais, a maior parte das vezes, que são os coroas. Sim, os tios. São os tiozão que paga a conta. Então, essa idolatria à juventude tem outros fatores, como eu bem disse, sei disso, sabemos disso, mas tem muito peso comercial. E, especialmente, as mulheres são bastante maltratadas nessa via do comercial, do peso, Deixa eu abrir aqui uma questão que, obviamente, está na tela. Nessa pandemia, eu decidi deixar acontecer uma coisa que eu sempre pensei. Eu tenho vontade de deixar o cabelo, num dado momento, sem pintar, sem esconder os cabelos brancos. Você vai pintando os seus cabelos, desde muito tempo, porque todo mundo pinta, porque é bonito, porque as cores são bonitas. E você acredita que tem uma resistência de muitas pessoas e elas ficam extremamente incomodadas de que eu esteja usando os meus cabelos sem usar o recurso da tintura para esconder os brancos. E elas me escrevem, muitas elogiam, muitas se identificam, muitas acham o máximo, mas elas não se arriscam, Mas acham o máximo na outra, tá lindo. Mas outras escrevem assim, indignadas, da lei de que absurdo. Você trabalha em televisão, você tem uma imagem a zelar. Como pode você aparecer de cabelos brancos, cabelos grisalhos? Deixa você muito velho. E aí, desculpa, eu não sabia que eu ia te ofender, caso você me veja como uma mulher mais velha. E eu achei assim, ao mesmo tempo que eu acho isso desafiador, eu tenho inclusive aproveitado isso para levar as pessoas a refletirem. E se eu fizer uma crítica aos seus olhos? E se eu criticasse a sua perna fina ou a sua perna grossa? E se eu falar a respeito da sua barriga ou sei o quê? Tem alguém ali super preocupado com o meu microfone, que o meu movimento está incomodando. Tá bom assim? Aqui?
Obrigada. Tá legal, ó, tudo é estética, menina. Aí há um incômodo muito grande que parece que você ofende as pessoas caso você aparente ser mais velha. Ah, você tá bem para a sua idade. Como assim tá bem para a sua idade? Então é extremamente agressivo esse medo, esse pavor, esse terror com a velhice. Meu Deus, você vai aparentar mais velho, isso é muito feio. Esconde, porque isso está me incomodando. Está incomodando a você, não está incomodando a mim. Mas tem uma cobrança muito grande pela juventude, principalmente para a mulher. Pinta o cabelo, estica a ruga, usa a roupa de cocotinha, como dizia minha mãe. Empina bumbum, tira a barriga. Bumbum, põe silicone, aparece bonita, usa um filtro. Menina, você tem que ser jovem. Você acredita que uma moça um dia me falou assim, uma colega de trabalho, ela disse assim, mas você não tem medo de que as pessoas parem de te chamar para dar palestras, principalmente para jovens? Oi? Não, menina, agora que a gente com cabelos brancos, a galera chama a gente de tia. E aí, tia? E aí fica mais até confortável essa relação. Ou seja, só estou dando o meu testemunho de que não é fácil não, viu? As pessoas têm medo e preconceito, inclusive entre as próprias mulheres. Ai, que horror! Darleide está ficando envelhecida, está muito velha. Que velha, menina, comecei agora, tô linda, maravilhosa, me acho incrível no auge da minha idade. Nessa curva do U, eu já tô lá em cima, porque tem a história da curva do U, né? Fala um pouquinho dela. Então, da curva do U vai dizer o seguinte, foram feitas pesquisas, né, a respeito da felicidade, vai dizer que uma pessoa de 18 anos, ela é mais feliz, ela está na mesma faixa etária do que a pessoa que está lá com 60, 70, 80 anos. Então, a curva do U, nós estamos na meia-idade aqui nessa parte, né? Pagando boleto, né? Pagando boleto, tendo confusão de identidade, cuidando de pai, cuidando de filho, cuidando de trabalho, né? E aí vai aumentar e fala da importância, muitas pessoas se divorciam nessa etapa, né? Se divorciam, mas aquelas que resistem, elas têm casamentos com um índice de felicidade maior do que qualquer período. Olha isso! Né? Então, atravessar esse momento juntos vai trazer resultados surpreendentes, né? Coisa mais boa tá bem acompanhado aí nesse momento da vida. Bem acompanhado. E aí tava a gente falando, começando a se relacionar com 40, com 50, nunca é tarde. Nunca é tarde para ter alguém ali ao lado. Agora não vale aceitar migalha, né? Porque daí só vai complicar e a curva do U vai ser ao contrário. Né? O que dizer sobre a saúde mental nesse período, propriamente dito, assim, sobre transtornos, depressão, ansiedade? Sim, há uma vulnerabilidade maior, existem vários casos de suicídio e há uma correlação alta entre crise de meia-idade, suicídio, crise de meia-idade e internações psiquiátricas. Né? Então, não é um período que é brincadeira. Quando se fala assim, a gente aqui ri e fala, mas pode ser algo muito sério. E eu digo assim, não hesite em buscar ajuda para saber o que está acontecendo. Se tem algo estranho, não deixa a situação degringolar, porque às vezes, como uma pessoa uma vez me disse, eu dei 1, 2 passos, a sensação que eu tinha era que eu tinha dado 1, 2 passos. Quando eu olhei para trás, eu tinha todo um caminho que eu havia feito sem me dar conta. Então, às vezes a pessoa pode entrar nessa situação, nessa busca de sensações ou entrar nessa crise, né? E não perceber o quanto está conduzindo ela para fora do eixo. E quando a gente trazer fora do eixo, às vezes dá a sensação assim, então quer dizer que eu tenho que ser tudo certinho dentro do aquário, tem que ser assim, não pode... Não, gente, a gente precisa encontrar formas de conseguir nadar nesse espaço que nós temos e é possível buscar satisfações aí e descobrir, por isso o autoconhecimento, descobrir o que pode me dar sim satisfações, mas que venham ser de benefício para mim e para aqueles que me cercam. É isso. Israel, acabou o programa? 2 minutinhos? É muita coisa, 2 minutinhos? Carol, o que dizer para finalizar? Nós temos um filósofo que é muito citado aqui em vários lugares, que ele diz o seguinte, né? O que eu vou fazer com o que fizeram comigo, né? Isso em psicologia é muito forte, é o que a gente precisa pensar nas nossas vivências, né? Eu tenho as rédeas da minha vida, eu posso assumir as rédeas da minha vida e não só deixar o cavalo ir para onde ele quer, porque ele pode parar nos lugares muito estranhos. A pergunta que eu quero fazer hoje é assim, o que eu vou fazer com o que eu fiz da minha vida? Eu posso ter errado no passado e ter muitos arrependimentos. Mas isso não impede de eu fazer uma vida diferente no que está por vir. Tem muito pela frente. Busque o autoconhecimento, veja o que você vai fazer com o que você tem de vida pela frente e você pode ser muito, muito, muito feliz. É isso. E buscar a iniciativa de outros também, inspiração, vamos dizer assim, na iniciativa de outras pessoas. Hoje, uma disse,
estou na minha terceira pós-graduação. A outra disse, eu não quero voltar a estudar, mas eu estou bem ajudando o próximo. Tem gente que abriu, sei lá, uma ONG, se envolveu com outra, tem ajudado crianças carentes. Tem gente que abriu uma padaria, tem gente que aprendeu a fazer crochê, tem gente que se inscreveu na próxima maratona. Mudou de cidade. Tem gente que mudou de cidade, tem gente que pintou a casa, sempre foi branquinha, quero azul, quero verde, quero amarela, eu quero mudar os móveis, eu quero mudar de estilo, eu quero mudar alguma coisa na minha vida. Começa do micro para o macro, quando alguma coisa muda, você muda junto, e quando você muda, de fato, a vida parece que, onde é que eu estava que eu não via essa vida acontecer? Faz alguma coisa, tem fé em Deus. E hoje eu dizia uma coisa numa das minhas reflexões, obrigada, viu, Carol? Prazer ter você aqui. A gente volta, amei nosso papo. Hoje eu dizia assim numa live, às vezes a gente se concentra demais na nossa cruz. Nós ganharíamos muito mais se nós olhássemos para a cruz de Jesus e víssemos que aquela cruz está vazia, o túmulo está vazio, portanto tem esperança. Olha mais para o que Jesus fez por você e você vai ver que a vida faz sentido em Cristo. Tenha esperança, confie, realize pela graça e pelo poder de Deus. Muito obrigada por sua companhia, Deus te abençoe e a gente volta a falar deste e outros assuntos aqui no consultório. Um abraço e até o próximo.